Amados irmãos, vamos começar a estudar a Palavra de Deus. Nesta noite nós iremos fazer uma análise do texto que nós lemos, baseado no seguinte tema: a igreja de Colossos, uma igreja ameaçada pelas heresias. É isso mesmo, a igreja de Colossos, uma igreja, meus irmãos, que estava ameaçada pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, pelos grupos heréticos, pelas seitas que bombardeavam aquela igreja. E antes de nós começarmos a fazer essa análise bíblica acerca da igreja de Colossos, irmãos, nós precisamos entender que, semelhante à igreja de Colossos, hoje em dia não está sendo muito diferente. Infelizmente não está sendo muito diferente. Por quê? Porque nós podemos observar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na atualidade, ela tem sido atacada pelas seitas e heresias que tentam distorcer o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Observem que a igreja de Colossos, ela era uma igreja que estava sofrendo muito com as heresias, com os falsos ensinamentos. E quando nós, irmãos, vamos fazer uma análise ou trazendo essa experiência para os dias de hoje, nós notamos que a igreja de Jesus atualmente, ela também tem sofrido ataques de grupos que tentam de todas as formas desconstruir as verdadeiras doutrinas bíblicas. Grupos que tentam inserir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo falsos ensinamentos, com o intuito de desviar os irmãos, com o objetivo de levar os irmãos e as irmãs em Cristo a seguirem por caminhos que não o levarão para o céu. Não, o objetivo, o intuito, o propósito dessas seitas, dessas heresias, é levar os irmãos a se afastarem da fé, a saírem da igreja, a causar rebelião no meio da igreja, a dividir o povo de Deus, algo que nós já temos presenciado. Eu já presenciei casos de igrejas que foram rachadas, foram divididas. Metade da igreja foi para um lado, metade foi para o outro. Os irmãos estavam criando partidos dentro da igreja. Mas como isso aconteceu? Como isso chegou a esse estágio? Devido aos falsos ensinos, devido às heresias, que de forma sutil entraram na igreja. Porque se nós, meus queridos e amados irmãos, se nós não observarmos, não estivermos atentos, as heresias, elas entram na igreja, e quando nós menos imaginarmos, o povo já está contaminado. A heresia, ela chega de forma sutil. A heresia primeiro ela contamina um, aí depois ela contamina o outro. Quando você pensar que não, a igreja está contaminada, está com a cabeça
cabeça dividida. É igual uma laranja podre no meio de um saco. Uma laranja podre no meio de um saco, ela vai estragar todas as laranjas. Assim é uma heresia. Se ela consegue fazer a cabeça de um, esse um não vai ficar satisfeito. Ele vai querer fazer a cabeça do outro. Quando você pensar que não, a igreja já está contaminada. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, para não sermos enganados. E qual é o segredo? Qual é o segredo para nós não sermos enganados por esses agentes de Satanás? Qual é o segredo para nós, meus queridos e amados irmãos, não cairmos nas armadilhas, nas artimanhas do inimigo? Qual é o segredo? Para nós, meus irmãos, não sermos enganados. Porque o objetivo de uma heresia, de uma seita, é enganar, é destruir, é acabar com a fé, com a força do crente. Então, o que é que eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo, devemos fazer para não sermos enganados, para não cairmos nessa armadilha? O segredo é nós estudarmos esse livro bem aqui, a Bíblia Sagrada. Esse livro que é a palavra de Deus, ele é a verdade. A Bíblia é o antídoto contra as seitas e heresias. É a vacina espiritual. O crente que ainda não foi vacinado com a Bíblia, ele é um crente que é levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque ele não foi vacinado. Não vacinou. Ainda não estudou. Porque uma coisa, meus queridos amados irmãos, é nós lermos a Bíblia. E outra coisa é nós estudarmos a Bíblia. Uma coisa é diferente da outra. É igual nós vemos, muitos deixam as Bíblias abertas no Salmo 91, no Salmo 23. Aí você pergunta, meu irmão, o que está escrito, meu irmão, no Salmo 91, no Salmo 23? Não sabe. Isso, meu irmão, não é estudar a Bíblia. Isso não é se vacinar contra as seitas heresias. Não. Isso não resolve a vida de ninguém. Nós temos que estudar a palavra de Deus, meditar, buscar o conhecimento, porque se nós estudarmos esse livro bem aqui, na casa do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ser enganados pelas seitas e heresias. Glória a Deus! Esse é o segredo, grave no seu coração. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para não sermos enganados pelas seitas e heresias. Muito bem. Vamos, meus irmãos, agora. Trazemos uma introdução aos irmãos. Vamos falar agora sobre a carta aos Colossenses. Primeira informação, meus irmãos, que nós temos que entender é de onde essa carta foi escrita. A carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, ela foi escrita ao lado de Efésios, Filipenses, Filemão. Ela é conhecida como as cartas ou epístolas da prisão. Então você pensa, Efésios, Filipenses e Filemão, ao lado de Colossenses, são as 4 cartas ou epístolas conhecidas como as cartas da prisão, ou as epístolas da prisão, cartas do cárcere, ou epístolas do cárcere. Mas aí você pode estar se perguntando, pastor, mas por que Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses são cartas
cartas conhecidas como cartas do cárcere, ou epístolas do cárcere ou da prisão. Por quê? Porque essas 4 epístolas, meus irmãos, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão domiciliar na cidade de Roma, por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. Mas aí você pode estar fazendo uma outra pergunta: mas como assim, pastor? Como que Paulo, dentro de uma prisão, conseguiu escrever cartas e enviar para a igreja em Éfeso, em Filipos, a Filemon ou aos Colossenses? Como que ele conseguia escrever essas cartas e enviar essas igrejas? Porque hoje em dia nós sabemos que é proibido alguém que está preso escrever um bilhete e mandar, a não ser que seja uma carta endereçada, mas é um processo muito burocrático. Pois bem, nos dias do apóstolo Paulo, meus irmãos, os romanos, eles permitiam que algumas pessoas pudessem ficar nas chamadas prisão domiciliar. E o apóstolo Paulo, por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, por fazer missões, por levar a palavra de Deus até os confins da terra, Paulo, ele foi preso pelos romanos. E pelo fato de Paulo estar preso naquela cidade, ele foi levado a uma prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, que de uma forma mais simples para você entender, era uma residência, Paulo, ele ficava cercado, vigiado por soldados romanos. E naquela residência, Paulo, ele não tinha permissão para sair, porque ele estava preso. Ou seja, era como se ele estivesse preso dentro de casa. E Paulo, ele tinha liberdade para escrever cartas e enviar essas cartas às igrejas interessadas. Foi por isso que quando Paulo estava numa prisão domiciliar, ele escreveu 4 cartas, 4 epístolas. Quais são as epístolas? Epístola de Paulo aos Efésios, a Filipenses, a Filemon e aos Colossenses. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava numa prisão domiciliar na cidade de Roma, por volta do ano 62 ao ano 64 depois de Cristo. Muito bem. Então nós sabemos o lugar que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Porém, nós precisamos entender, meus irmãos, o propósito dessa carta. Sabemos que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, mas qual era o objetivo do apóstolo ao escrever a carta aos Colossenses? O objetivo de Paulo, meus irmãos, era advertir a igreja de Colossos a tomarem cuidado com as seitas e heresias que queriam destruir a fé daqueles irmãos. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo, meus irmãos, ele não escrevia uma carta, uma epístola a uma determinada igreja sem ter um foco, sem ter um alvo, sem ter um objetivo a alcançar. Não, Paulo, ele destinava suas cartas com um propósito em mente. Quando Paulo escreve a igreja de Colossos, Paulo, ele tinha em mente orientar aqueles irmãos a tomarem cuidado para não serem surpreendidos pelos hereges que estavam tentando destruir a fé daqueles irmãos. Esse era o objetivo de Paulo: orientar, alertar, dizer: olha, tomem cuidado, olha, estejam atentos, olha, estejam vigilantes. Por quê? Porque existem heresias no meio de vós,
existem grupos tentando desviar a fé, tentando levá-los a se desviar do foco do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Paulo era alertar aqueles irmãos. E esse alerta, meus irmãos, ele também é feito para mim e para você, para nós. Nós também, meus irmãos, precisamos estar alertas, estarmos vigilantes. Por quê? Porque hoje em dia as igrejas estão sendo bombardeadas, estão sendo atacadas. Hoje em dia, meus irmãos, existem muitas seitas no mundo, muitas seitas. E se nós não estivermos preparados, nós corremos o risco de nós sermos enganados. Então Deus, Ele fala conosco por intermédio da sua palavra, para nós estarmos vigilantes, preparados, alertas, para não sermos enganados. Da mesma forma como Paulo queria alertar aquela igreja, hoje Paulo também, ele é usado por Deus para nos alertar, meus irmãos, ficarmos com os olhos abertos, para estarmos atentos. Cuidado, nós devemos tomar cuidado com as seitas e heresias, porque elas estão aí fora, e eu vou mais além, elas já entraram em muitas igrejas. Muitas igrejas já foram atacadas pelas seitas e heresias. E aí tem um problema. Quando uma igreja ela é contaminada com o vírus da heresia, dificilmente ela vai reconhecer que ela está infectada. Quando uma igreja é atacada por falsos ensinamentos e ela absorve aqueles falsos ensinamentos, ela tem dificuldade para reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um auxílio, que ela está contaminada com heresias, com falsos ensinamentos. Há uma grande dificuldade para reconhecer isso, meus irmãos. Infelizmente, há uma grande dificuldade por parte de igreja que está contaminada. E o grande problema é que quando uma igreja se contamina com uma heresia, ela não fica apenas doente espiritualmente, não, ela também quer causar ou transmitir a doença para os outros. Aí o problema se torna maior. Quando um irmão ou uma irmã foi contaminado por uma heresia, e ele coloca aquilo na cabeça dele como se aquilo fosse algo verdadeiro, quando de fato não é, quando na realidade não é verídico, ele trata de querer ensinar aquilo para os outros, achando que o que ele está ensinando é a verdade. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele está contaminado com uma heresia. Segundo, porque a sua mente está cauterizada. É isso que acontece. Cauterizou. O que acontece com a mente do crente que está cauterizada? O que acontece? Você fala para ele e ele não consegue enxergar a verdade. Ele não consegue ver que ele está indo por um caminho errado, que ele precisa desviar, voltar e andar pelo caminho certo. Por mais que você fale, ele não consegue reconhecer. Por quê? Cauterizou a mente, foi contaminado por uma heresia. Por isso, irmãos, para isso não acontecer conosco, comigo e com você, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo,
nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que estarmos atentos, vigilantes, preparados, para não sermos surpreendidos com as heresias. Deus, Ele fala conosco nesta noite, por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Então nós falamos sobre o lugar que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita. Quem foi o autor? Foi o apóstolo Paulo. Também falamos sobre o propósito, o objetivo da carta. Muito bem. Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre algumas informações a respeito da cidade de Colossos. Porque nós não nos esqueçamos que Paulo escreveu a sua carta à igreja que estava na cidade de Colossos. Então, nós precisamos entender um pouco como era a cidade. A cidade de Colossos, irmãos, ela era uma cidade que estava localizada no sul da Frígia, que atualmente é a Turquia. Ali estava localizado a cidade de Colossos, na atual Turquia, hoje. E, irmão, se eu quiser sentar aí. Tá bom. Tá bom, então. Se quiser ficar sentado, viu? Não, amém. eu estou observando. Amém. Então, irmãos, a cidade de Colossos era uma cidade que ficava no sul da Turquia. E os estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que a população daquela cidade era uma população composta, na sua grande maioria, por gentios. Porém, por mais que houvesse uma grande quantidade de gentios na cidade de Colossos, aquela cidade também possuía alguns judeus. Aí você pode estar se perguntando: pastor, mas o que é um gentio? Ou quem são os gentios? O gentio não é de gentileza, não é que eles eram gentis no modo de praticar a gentileza. Não. Os gentios, meus irmãos, eram aqueles considerados que não eram considerados judeus. De uma forma mais simples para você entender, um gentio era alguém que não era judeu. Um romano, por exemplo, era um gentio. Um grego, por exemplo, era um gentio. Então, os gentios eram todos aqueles que não eram judeus de nascimento. Então, na cidade de Colossos havia gentios, ou seja, homens e mulheres que não eram judeus de nascimento, e também tinha judeus. Então, essa era a população da cidade de Colossos, composta por gentios e judeus. E na época do apóstolo Paulo, Colossos, irmãos, era uma cidade pouco importante. Na época que Paulo vai escrever aí a sua carta aos Colossenses. Por que Colossos, na época de Paulo, era uma cidade que não possuía uma vasta importância no ambiente sociocultural ou econômico da época? Porque os estudiosos vão dizer que a cidade de Colossos, ela foi atingida por um terremoto. E esse terremoto, ele destruiu a cidade de Colossos de tal forma que aquela cidade, ela perdeu tudo que ela possuía. A cidade de Colossos, após o terremoto, ela nunca mais voltou a ser como era antes. Podemos entender que Colossos foi uma cidade reconstruída após o terremoto. Mas essa reconstrução não fez de Colossos uma cidade tão importante como ela era no passado. Então, nos dias de Paulo, quando Paulo escreve a igreja de Colossos, Colossos era uma cidade, só que era uma cidade reconstruída, porque ela havia sido atingida por um terremoto. Logo, ela não tinha uma importância muito grande naquela época, porém, ela
agora tinha uma igreja naquela cidade. Pois bem, então nós falamos aqui sobre algumas informações a respeito da cidade de Colosso. Uma cidade que ficava na Turquia, uma cidade que tinha uma população composta, na sua grande maioria, por gentios e judeus. Uma cidade que foi devastada por um terremoto e que não tinha uma grande importância na época em que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Pois bem, agora vamos entender como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou à cidade de Colossos. Porque nós sabemos que tinha uma igreja na cidade de Colossos. Sabemos que Paulo escreveu a carta aos Colossos quando ele estava na onde? Quando ele estava na prisão domiciliar na cidade de Roma. Pois bem, mas como o Evangelho chegou naquela cidade, como os moradores de Colossos, que na sua grande maioria eram gentios, foram alcançados com as boas novas do Evangelho. Como foi fundada a igreja naquele lugar? Na realidade, irmãos, não se sabe ao certo quem fundou a igreja na cidade de Colossos. Porque você pode estar se perguntando, pastor, mas se Paulo, o senhor está dizendo que Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos quando ele estava na prisão em Roma, então isso não significa que foi Paulo que fundou a igreja em Colossos? Não necessariamente. Paulo poderia escrever uma carta a uma igreja, mas não significa que Paulo fundou aquela igreja. É o caso de Colossos. Os historiadores, quando nós vamos estudar a história do Novo Testamento, quando nós vamos estudar o período neotestamentário, quando vamos estudar um pouco a respeito da história do Novo Testamento a partir de Cristo, nós não temos informações dos estudiosos com relação a quem foi o fundador daquela igreja. No entanto, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles vão dizer que quem fundou a igreja em Colossos era um homem chamado Epáfras. E esse Epáfras, irmãos, ele tinha uma característica interessante, que ele era natural da cidade de Colossos. Ou seja, ele era um colossenses nato, ele era um colossenses de nascimento. Pois bem, então os teólogos vão dizer que Epáfras, natural da cidade de Colossos, foi quem fundou a igreja naquela cidade. Mas aí você pode estar se perguntando, mas pastor Anderson, quem é esse Epáfras que eu nunca ouvi falar? Que eu não conheço esse Epáfras? Abra sua Bíblia, meu irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 7. E Colossenses capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, meu irmão. Culto de oração e doutrina. Eu aprendi que é culto que o crente tem que trazer a Bíblia e nós temos que verificar na palavra de Deus. Então vamos ver quem era Epáfras. Quem encontrou? Se alguém encontrar, por gentileza, pode estar lendo. Colossenses capítulo 1, versículo 7. 1:7. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Segundo fosse instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Você está vendo a primeira informação? Foi instruído por quem, irmão Jacinto? Epáfras. Então, Epáfras, ele era o quê? Ele era um orientador. Ele era um mestre. Ele era alguém que instruía, que ensinava a palavra de Deus. Então, primeira informação que nós já aprendemos aqui, que Epáfras ele era um professor, um mestre, um orientador, um pregador do Evangelho, amigo de Paulo. Agora, quem encontrou em Colossenses capítulo 4, versículo 12? Outro irmão. Salve a vós, Epáfras, que é
dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Amém. Epáfras, servo de Cristo. Epáfras, meus irmãos, ele era um discípulo e colaborador do apóstolo Paulo. Epáfras, ele era um companheiro do apóstolo Paulo. Então Epáfras, irmãos, ele tendo conhecimento do Evangelho, ele sendo alguém de confiança de Paulo, Epáfras, ele recebe essa missão para ir até a sua cidade e pregar o Evangelho ali e fundar aquela igreja. Pois bem, então nós sabemos que provavelmente, aqui nós temos que falar provavelmente, foi Epáfras quem fundou a igreja na cidade de Colossos. Volto a dizer, entre aspas, provavelmente foi Epáfras. Pois bem, agora a chegada do Evangelho em Colossos, como que o Evangelho chegou ali naquela cidade? O Evangelho chegou na cidade através de Epáfras. Mas como que Epáfras foi evangelizado? Epáfras, ele ouviu as mensagens do apóstolo Paulo, quando Paulo pregava o Evangelho em qual cidade? Na cidade de Éfeso. Quando Paulo pregava aos Efésios, Epáfras, ele estava na ocasião, até porque a cidade de Colossos era uma cidade que ficava uma distância considerável da cidade de Éfeso. Paulo, ele não foi à cidade de Colossos. Paulo, ele não fundou a igreja na cidade de Colossos. No entanto, Colossos ficava a uma distância considerável que dava para Epáfras se deslocar até a cidade de Éfeso. Quando Epáfras estava na cidade de Éfeso, ouvindo o apóstolo Paulo, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Ele entregou a sua vida para Jesus. Ele voltou para Cristo. Glória a Deus. E ali, Epáfras, ele começa a ser discipulado pelo apóstolo Paulo. Ali na cidade de Éfeso, Paulo começa a preparar Epáfras para se tornar o quê? Um evangelista, um missionário. Porque Paulo sabia que Epáfras poderia ser útil ao retornar para a cidade de Colossos e fundar a igreja naquele local. Então, meus irmãos, a chegada do Evangelho na cidade de Colossos, ela ocorreu através de Epáfras, que foi discípulo do apóstolo Paulo, quando Paulo pregava o Evangelho na cidade de Colossos. Pois bem, então nós falamos sobre a forma como o Evangelho chegou na cidade de Colossos e também falamos informações a respeito daquela cidade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Muito bem, agora vamos para o capítulo 2. Nós falamos sobre quem fundou a igreja em Colossos, como foi fundada, falamos sobre a informação da cidade. Agora nós vamos falar do grande problema que havia na cidade de Colossos, mais precisamente na igreja dos Colossenses. Qual era o problema? Era o problema das heresias. Esse era o maior problema da igreja de Colossos. O problema das heresias. E quem disseminava as heresias na cidade de Colossos? Quem eram os hereges na cidade de Colossos, da igreja em Colossos? As heresias, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, elas eram pregadas na igreja de Colossos por um grupo chamado de gnosticismo. Não sei se você já ouviu falar disso.
Mas grave bem, qual é o tema da mensagem? A igreja de Colossos, uma igreja ameaçada pelas heresias. Esse é o tema da mensagem. Nós estamos falando sobre as heresias que estavam sendo ensinadas na igreja de Colossos. Então vamos lá. Quem ensinava as heresias na igreja de Colossos? Era um grupo. Veja que não era um, não eram dois, não eram três. Era um grupinho. Várias pessoas, vários irmãos, que formaram um partido, um grupo, e esse grupo, ele foi denominado como gnosticismo. E o gnosticismo, irmãos, era uma seita fundada por um homem chamado Ário, que tinha o objetivo de explicar as coisas por meio do conhecimento ou da gnosis. Se você observar, o sinônimo de conhecimento é gnosis. Pois bem, e esse grupo chamado de gnosticismo queria encontrar uma explicação para tudo. Só que a explicação encontrada pelo gnosticismo era uma explicação equivocada. A explicação encontrada pelo gnosticismo para as coisas da vida eram falsas. Eles não tinham um parâmetro bíblico, uma base, uma doutrina verdadeira para defender suas respectivas teses. Logo, a falta de algo verdadeiro, a falta de uma doutrina baseada na palavra de Deus, a falta de uma autenticidade em seus trabalhos exegéticos, eu não vou nem dizer exegéticos, mas exegéticos, porque exegese significa extrair do texto, e exegese significa tirar do texto aquilo que o texto não diz. Então, nesse trabalho, não vou nem dizer interpretativo, esse trabalho falso de exegese, realizado pelos gnósticos, fez daquele grupo considerado uma seita. E uma seita, meus irmãos, perigosíssima. Os gnósticos não eram para brincadeira. Você não brincava com o gnóstico. Porque o gnosticismo, quando ele chegava numa igreja, se a igreja não acordasse a tempo, ela seria fechada. Porque era uma praga vinda dos infernos. Era uma praga, algo que contaminava de tal modo que os irmãos ficavam cegos. Por quê? Porque os gnosticismos tinham tanta sutileza para ensinar, para explicar seus falsos ensinamentos, suas heresias, que as pessoas ficavam perplexas, ficavam hipnotizadas com os ensinamentos falsos dos gnósticos. Então, eles eram um grupo perigoso. E tão perigoso que o gnosticismo, ele foi condenado na Bíblia por 8 livros. 8 livros da Bíblia vão condenar o gnosticismo. Veja que o assunto não era brincadeira. O mesmo assunto em 8 livros do Novo Testamento. O gnosticismo vai ser combatido no Novo Testamento na carta de Paulo aos Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são as cartas de Paulo que vai condenar o gnosticismo. Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito. O gnosticismo também vai ser condenado e repreendido pela Bíblia
na primeira, segunda e terceira epístola de João e na epístola de Judas. Então vejam que são 8 livros da Bíblia que vai condenar, repreender, reprovar o ensino gnóstico. Então vejam que o gnosticismo não era brincadeira. E naquela época, vamos colocar aí por volta do ano 60, 70, 80 depois de Cristo, as principais heresias ensinadas pelo gnosticismo, eu vou frisar aqui, porque eu esqueci de falar para os irmãos, heresia significa o quê? Heresia significa falso ensinamento. Grave isso. Toda vez que você ouvir alguém falar uma heresia, a pessoa está falando algo que é falso. Aí você se pergunta, mas pastor, como pastor que eu vou conseguir discernir o que é uma heresia do que não é uma heresia? Você pode estar se perguntando aí, eu estou falando aqui, você deve estar pensando. Por quê? O Senhor está dizendo que uma heresia é um falso ensinamento. Mas como que eu faço? Como é que eu faço para saber? Primeiro, meu irmão, você tem que conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para você descobrir, para você identificar o que é uma heresia. Você tem que conhecer esse livro bem aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Se você não conhece esse livro, sinto muito em me informar, mas você é um forte candidato a ser enganado por uma heresia. Eu tenho que ser sincero com você. Eu tenho que ensinar a verdade para você. Se o crente não conhece a Bíblia, como que ele vai saber identificar uma heresia se ele não conhece o que é verdadeiro? Tem como, irmão? Você não conhece o verdadeiro, você não consegue identificar o falso. Aleluia. Você tem que conhecer o verdadeiro para você saber o que é falso. É igual uma nota. Como é que você consegue identificar uma nota se ela é falsa? Conhecendo a verdadeira. Eu me lembro aqui quando eu tinha por volta dos 14 anos, eu trabalhava de camelô lá em São Miguel, próximo do mercado municipal. E um dia chegou um rapaz para fazer uma compra e ele começou a escolher as roupas, escolheu tal. No final ele me deu uma nota de 50 reais. Eu era garoto na época. Na época 50 reais era muito dinheiro. Comprou calça, camisa, comprou um monte de roupa com 50 reais. Hoje você não compra uma calça. Pois bem, aí tinha um troco. Eu falei, não, mas tem um troco. Ele falou, não precisa me dar troco não, precisa me dar troco não. Eu falei, mas você paga um pãozinho, né, rapaz? Deixou até um troco comigo. Aí quando ele saiu, peguei, guardei o dinheiro e tal, tá contando. O dono tinha saído, tinha ido no Brás comprar roupa. O dono falou, fica aí, eu só olhando, tá bom. Quando eu voltou, quando eu olhei com a nota, eu falei, essa nota tá muito estranha. Essa nota aqui não é verdadeira não. Nota diferente. Aí eu fui um outro vizinho, um camelô, que já era mais experiente. Ele falou assim, rapaz, essa nota aqui é falsa. Você pegou uma nota falsa. Irmão do céu. Eu não sei se o irmão Danilo, que trabalha com comércio, já pegou nota falsa. Irmão, é a pior coisa que existe. Você ser enganado, irmão. Irmão, é a pior coisa que existe. Você fica com uma sensação assim, irmão. Olha, irmão, a pior coisa que tem é a gente ser enganado. É a pessoa trair a nossa confiança. E, irmãos, eu fiquei triste no dia. Mas é falso mesmo. Aí o vizinho falou, você não viu que era falso? Por que eu não consegui discernir se era falso? Porque eu não conhecia a verdadeira. Não conhecia. Então, aí eu te pergunto, se você não conhece a palavra de Deus, se você não estuda, como é que você vai conseguir identificar uma heresia? Tem como? Não tem. Então, eu usei essa ilustração para mostrar para você a importância de nós estudarmos a Bíblia. Você tem que conhecer o verdadeiro para não ser enganado pelo falso. Se você não conhece o verdadeiro, meu irmão,
eu lhe aconselho a passar a conhecer. Se você não estuda a Bíblia, eu, como pastor da igreja, como seu amigo, eu lhe aconselho a passar a estudar. E aqui, graças ao meu bom Deus, ao Deus dessa igreja, ao nosso Deus, aqui é um lugar de você aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui nós não pregamos chave de casa, chave de apartamento, chave de fazenda, não pregamos prosperidade, não dizemos que você vai ganhar carro. Aqui não tem esse negócio de fogueira santa, fogueira de Israel, óleo ungido, lenço santo, caneta do mundo. Não, aqui não tem isso não. Aqui, meu irmão, a gente abre a Bíblia e prega isso daqui para você. Aleluia. Aqui não se prega o que a pessoa quer ouvir. Aqui se prega o que ela precisa ouvir. É diferente. Aqui prega-se a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Bíblia, todos os domingos tem escola bíblica dominical. Você nunca vai passar aqui um domingo e não ter escola bíblica dominical enquanto eu estiver vivo. Porque mesmo que eu não puder estar presente, estiver viajando, algum compromisso, mas tem aqui os nossos companheiros. Tem aqui o nosso irmão Diácono, irmão Leandro, nosso diácono, irmão Jacinto, tem os irmãos. Então, aqui é lugar de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para não sermos enganados. Aqui nós temos esse privilégio e nós pagamos um certo preço por isso. Somos alimentados, somos vacinados pela palavra de Deus. Porém, infelizmente, nos dias que nós vivemos, as pessoas não querem mais ouvir Bíblia. Não. As pessoas saem por aí procurando igreja. Onde que tem uma igreja? Aquela igreja. Mas aquela igreja, como é que prega lá? Rapaz, lá o pastor disse para mim, uma vez eu ouvi lá que dizer que ele não prega chave de casa, chave de carro, chave de apartamento, e disse que não prega nada disso. Disse que o negócio dele é Bíblia, é pregar a palavra, é aquilo que o povo diz. Mas essa igreja não dá. Eu vou numa igreja que eu não vou receber nada, não vou receber uma chave, uma profecia, não tem nem um retetezinho. Não, eu nunca vi os irmãos lá no reteté. Então eu passo lá, eu vejo os irmãos orando, ou louvando a Deus, ou ouvindo a pregação da palavra. Eu só vejo isso nessa igreja. Não tem reteté, tem cadeira voando, não tem chave, não tem nada. Então não presta. Infelizmente, irmão, hoje em dia é assim. O povo quer o quê? O povo quer bens materiais. O povo quer riqueza, o povo quer profecia, o povo quer movimento. Aí, meus irmãos, essas igrejas assim, que pregam essas mensagens, estão lotadas. Agora, a igreja que tem culto de oração e doutrina, cadê o povo? Cadê o povo? O culto de oração e doutrina. Cadê? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Porque vocês querem aprender a palavra de Deus. É por isso que vocês vieram ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Porque vocês têm compromisso com Deus da Bíblia. Porque vocês querem se vacinar, estarem protegidos contra as seitas e heresias. Glória a Deus por isso. Então, as principais seitas ensinadas, as heresias ensinadas pelo gnosticismo, era, primeiro, culto aos anjos. A segunda heresia, só heresia, culto aos anjos. Não sei se você já ouviu falar disso. A negação da divindade de Cristo, o culto aos anjos, o legalismo, a disciplina do corpo e a negação da divindade de Cristo. Vamos falar então sobre a primeira heresia. Vamos fazer aqui uma análise teológica, bíblica, da primeira heresia dos gnósticos. Nós estamos falando sobre um grupo que pregava heresias na igreja em Colossos, aos colossenses, que eram os gnósticos. Agora nós vamos falar sobre as heresias que eles pregavam. Primeiro, culto aos anjos. O que eles diziam? Os gnósticos, eles entravam na cabeça do povo e diziam: olha, vocês precisam cultuar os
Deus não vai ouvir vossas orações. Deus não vai estar no meio de vocês se vocês não adorarem os anjos. Aí os irmãos perguntam, mas por quê? Por que nós temos que adorar? Porque Paulo não ensinava isso para nós. Não, nós nunca ouvimos falar disso. Como assim? Tem que adorar anjo? Não, se vocês não adorar os anjos, vocês não vão ser recebidos por Deus, porque os anjos, eles são mediadores entre nós e Deus. Olha o que eles diziam. Em outras palavras, você vai louvar, os anjos vão pegar o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, e os anjos vão pegar tudo isso e vai levar até a presença de Deus. Só que para os anjos fazer esse trabalho logístico, vocês precisam adorar os anjos. Se não adorar, não tem jeito. Aí pegou, pronto. O povo falou. Então quer dizer que se eu não adorar o anjo, minha adoração não vai receber? Não. Se não adorar o anjo, o louvor, Jesus não vai receber meu louvor. Se eu não adorar o anjo, Jesus não vai ouvir minhas orações. Não. Você tem que adorar. Pronto. Aí o povo abraçou a ideia. Então vamos adorar os anjos. Aí era todo mundo adorando anjo, anjo para cá, anjo para lá, anjo para lá. Eu me lembro que quando eu era garoto, tinha menino que até foi proibido de ser louvado, especialmente nas Assembleias de Deus, que falava assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar desse hino. Irmão, esse hino causou um problema, meu irmão. Aí parou, parece que proibiram. Eu me lembro que eu era garoto e minha mãe era do ciclo de oração. Eu me lembro muito pouco. Eu tenho lembranças de flashes de lembrança, mas algumas coisas eu me lembro. Minha mãe ouvia muito Sofia Cardoso, Noemi Nonato. Então, essas cantoras, aí cantavam esses hinos, disse que foi proibido, meu irmão. Por quê? Nós não temos que de anjo, irmão. Os anjos, eles são seres ministradores que estão para cumprir ordens de Deus. Os anjos, eles não recebem adoração, porque eles são criaturas. Os anjos, eles foram criados por Deus, assim como eu e você. Quem disse que os anjos são eternos? Não, eles não são eternos. Por quê? Porque um dia eles foram criados. Para ser eterno, tem que existir durante toda a eternidade. E houve um momento na eternidade que os anjos não existiam. Então, se houve um momento na eternidade que os anjos não existiam, logo, eles não são eternos. Eles foram criados por Deus, assim como eu e você. Logo, meus irmãos, os anjos, eles não podem receber adoração. Não. Paulo vai combater essa heresia em Colossenses capítulo 2, versículo 18. O que está escrito aí em Colossenses 2, 18? Ninguém vós domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Amém. Veja o que Paulo vai dizer, meus irmãos. Ninguém vos domine, ninguém vos engane, em outras palavras, ninguém vos deixe ser convencidos por esses falsos ensinamentos de anjo. Anjo, meu irmão, não tem que ser adorado. Você nunca deve adorar um anjo na sua vida. E outra, eu vou mais além. Tome muito cuidado com esse negócio de que você viu um anjo. Muito cuidado com isso. Aqui, meus irmãos, aqui eu estou pisando em ovos. É igual quando a gente vai falar de monte.
Quando a gente vai falar de monte na igreja, o pastor tem que falar pisando em ovos, com cautela, porque tem irmãos que são simplesmente apaixonados por um monte. Monte para ele é tudo. Eu particularmente, irmãos, nunca fui fascinado com monte. Eu respeito quem quer ir. Se o irmão quer ir orar, a gente nunca deve impedir ninguém de orar. O irmão quer orar, ele vai orar. Se ele quer orar num monte, ele está certo, ele tem que orar. Mas tem que ser num monte. Será que Jesus ele não ouve as minhas orações na igreja, na minha casa, dentro do meu carro? O que a Bíblia diz? Que nós temos que orar sem cessar. Ou seja, Deus está sempre orando. Mas não é o lugar que vai determinar se a minha oração vai ser ouvida. Não. A minha oração não é ouvida se eu vou só no monte. Não. Minha oração pode ser ouvida se eu orar ali na rua, se eu orar aqui, se eu orar em casa. Não é o lugar que determina a oração. Ah, tudo bem, Jesus orou no monte. Jesus orava no monte porque Jesus ele queria se ausentar da multidão. Aonde Jesus ia, as multidões o seguiam. Tinha horas que Jesus tinha que dar um basta. Tinha hora que Jesus tinha que se isolar, porque senão ele ficaria 24 horas com multidão. Aí eu te pergunto, nós andamos com multidões nos acompanhando? Não. Então, nós temos que ter muita cautela, irmãos. Muita cautela. Com oração e monte. Eu tomo muito cuidado. Eu já ouvi dizer que esse monte do Cocaia, meu irmão, já vi casos ali de pessoas serem assaltados, de estar vendo coisas ali terríveis que eu não quero nem pronunciar. Tenho receio até de pronunciar. Mas casos de assalto, de escuridão, meu irmão, em nome de Jesus, tome muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Você está no monte, no lugar escuro. Eu morro de medo de cobra. Eu não sei se vocês é assim. Minha esposa, então, pode nem... Ela sabe alguma cobra, ela desmaia. Meu irmão, eu tenho medo de ficar num lugar escuro, no mar, escuro. Meu irmão, pode aparecer uma cobra, pode aparecer uma onça. Meu irmão, tanta coisa que pode acontecer. Misericórdia. Tome cuidado. Cabe ao pastor orientar. Se você quer orar, não, pastor, meu negócio é um monte. Tem que ser um monte. Amém, meu irmão? Mas eu, como teu líder espiritual, eu tenho que te orientar. Você nunca vai poder dizer, meu pastor não falou. Porque aí eu lavo minhas mãos. Ó, minhas mãos estão lavadas. Eu ensinei, eu orientei. Agora, se o irmão queria orar no monte e aconteceu alguma coisa, não foi por falta. Segundo, irmãos, com relação a anjo, tome muito cuidado. Esse negócio de que eu vi um anjo lá, pastor, vi um anjo, que o anjo tinha asas e é... Meu irmão, cuidado, que a minha Bíblia vai dizer, e a sua Bíblia também, que o diabo pode se transformar no quê? Num anjo de luz. E aí, meu irmão, como é que você vai conseguir diferenciar? Você vai ver um anjo de luz na sua frente. Meu Deus, esse anjo é de Deus, é um anjo. E aí? E se esse anjo for o diabo? Porque a Bíblia vai dizer que ele pode fazer isso. Então, meu irmão, tome muito cuidado. Ai, pastor, mas eu vi um anjo. Ai, pastor. Meu irmão, você nunca vai me ver dizendo aqui que eu vi um anjo. Não, meu irmão. Cuidado. Nós estamos falando aqui do culto aos anjos que estava acontecendo na igreja de Colossos. Estavam lá adorando o anjo, glória ao anjo, aleluia anjo, adora o anjo nesse lugar. E eles foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. Essa era a primeira heresia que estava sendo ensinada naquela igreja. Segunda, era a heresia chamada de legalismo. O que é o legalismo? O legalismo dizia que o homem tinha que obedecer à lei de Moisés para ele ser salvo. Algo que foi combatido pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, os gnósticos diziam o seguinte: olha, gentios, é o seguinte, vocês têm
que obedecer à lei de Moisés. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Quem disse que nós somos judeus? Nós não somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, nós somos gentios. Nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Então por que nós que não somos gentios temos que nos submeter à lei dos judeus? Que não é para nós, não é para mim, é para os judeus. Era isso que dizia o legalismo. Não, você tem que submeter à lei. E hoje em dia não é muito diferente. Tem pessoas que são escravas da lei de Moisés. Tem pessoa que o sábado para ela é sagrado. Sagrado. Já vi casos de pessoas de deixar de fazer prova, meu irmão. De concurso, prova da universidade, de deixar de conseguir emprego por causa do abençoado do sábado. Porque tem que guardar o sábado. Escravo da lei. Isso era o que ensinava o legalismo. Ó, se vocês não guardar o sábado, se vocês não se circuncidar. Mas como assim? Circuncidar tem que se circuncidar. Não preciso falar para você o que significa circuncisão. Porque eu acredito que todos os irmãos já saibam. Mas para quem não sabe, a circuncisão era um rito judaico onde a criança de 8 anos do sexo masculino cortava-se a carne do prepúcio. Isso era a circuncisão. Aí os gnósticos diziam: olha, vocês também, gentil. Não, vocês também têm que circuncidar. Não importa, vocês só passaram a ser cristão, tem que. Porque senão você vai ter um si. Aí o problema é o si, meu irmão. Se não fizer isso, se não adorar os anjos, se não se circuncidar, se vocês não vão ser salvos. Aí Paulo vai repreender isso em Colossenses 2,16. E o que está escrito aí em Efésios 2,8? O que Paulo vai dizer em Efésios 2,8? Com relação a essa ideia gnóstica de que nós temos que submeter à lei de Moisés. Será que o crente tem que se submeter à lei de Moisés para ele ser salvo? Quem encontrou? Efésios 2,8. Se uma das irmãs puder ler, é melhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de você, dom de Deus. Agora, continua. Não vê das obras para que me guia-se a glória. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Não. Nós não conseguimos obter a salvação da nossa alma porque nós merecemos. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Tem pessoas, igual os espíritas. Pronto, e vem à mente aqui os espíritas. Na aula de religiões, seitas, heresias do curso do IBAD, eu vou falar sobre o espiritismo, que um dos maiores conceitos do espiritismo é o seguinte: é a prática das boas obras. Porque eles acreditam que se eles praticarem boas obras, eles vão se reencarnar num corpo bom. Ou seja, vão ser salvos pelas obras. Não, meu irmão, ninguém é salvo pelas obras. Por quê? Porque se fosse salvo pelas obras, ia se gloriar. O que Paulo vai dizer? Pela graça sois salvos. Eu não fiz por onde merecer ter o meu nome escrito no livro da vida. Não. Quem eu era? Quem eu sou? Pecador, falho, cheio de iniquidades. Mas foi a graça de Deus manifestada em seu Filho amado Jesus Cristo que me faz ter a garantia da minha salvação.
salvação, bendito seja o nome do Senhor. É a graça, meu irmão. É a graça. Seu nome está no céu, é pela graça. Você não fez nada, é graça. É favor, o quê? Imerecido. Você não fez, não merecia. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Ah, mas eu dou cesta básica. Ah, mas eu ajudo. Você não faz mais do que sua obrigação, meu irmão. Você não faz mais do que sua obrigação de vir para a igreja. Você não faz mais do que sua obrigação de ajudar seu irmão que está necessitado. A Bíblia não diz que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo? Quem é que ama e não ajuda? Que conceito de amor é esse? De amar e não ajudar o próximo? Isso é nossa obrigação. Como seres humanos. Não é nem apenas como cristãos, mas como seres humanos. Qualquer um tem essa obrigação. Então, somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus, e não pela lei de Moisés. Terceira heresia, disciplina do corpo. Dizia o quê? A disciplina do corpo ensinada pelos gnósticos dizia que para os gentios e os judeus da igreja de Colossos serem salvos, eles precisavam praticar o quê? Sacrifícios. Em outras palavras, olha, você precisa praticar sacrifícios, penitências e rituais para ser salvo. Isso é uma heresia, meu irmão. Isso é uma heresia. E eu vou mais além. Tem crente que acha que Deus só ouve ele se ele estiver sangrando. Ah, não. Se eu não jejuar o dia inteiro, Deus não vai receber o meu jejum. Se eu não orar aqui 4 horas consecutivas, Deus não vai ouvir minha oração. Não. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que sangrar. Eu tenho que chegar na presença de Deus morrendo. Para Deus olhar para mim assim e falar: tadinho dele. Tadinho. Como ele é santo. Ele ora mais do que o irmão que ora 10 minutos. Como ele é uma pessoa disciplinada. Meu irmão, isso é ritual, isso é penitência, meu irmão. A Bíblia diz que nós temos que orar, buscar a Deus. Meu irmão, nós não somos salvos através da prática de sacrifícios, de rituais. Tem crente que só falta se flagelar. Igual naquelas religiões da Índia, onde as pessoas ficam se flagelando. Fica lá se flagelando. Não, meu irmão, não precisa disso. Não precisa você ser extremista. Isso é um extremismo. Tem crente que é extremista, cristão extremista. Sabe o que é um cristão extremista? Tudo para ele é exagerado. Ou ele ora 4 horas ou ele não ora. Ou ele jejum o dia inteiro ou ele não jejum. Tudo para ele é pecado. Todo mundo que ele olha está em pecado. Ele se acha o santo dos santos. Se ele vê uma irmã com o cabelo cortado, ele repreende em nome de Jesus. Se ele vê um irmão de bermuda, está amarrado em nome de Jesus. Tudo para ele, todo mundo está errado, todo mundo vai para o inferno, todo mundo, e ele é um anjo na terra. Está precisando se converter. Isso é extremismo. Irmão, eu sou contra todo tipo de radicalismo. Todo tipo de radicalismo eu sou contra. Eu também não sou liberal. Eu já falei para quase todos os irmãos aqui. Falei: irmãos, eu sou contra radicalismo, mas eu também não sou liberal. Eu não sou aquele pastor, pode tudo. Calma. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e o quê? Ordem. Jesus veio buscar uma igreja santa, não uma igreja fanática. Jesus não veio buscar fanático. Não, porque os fariseus, eles eram fanáticos. Os líderes religiosos eram fanáticos. Os escribas eram fanáticos. E o que foi que Jesus falou para eles? Raça de víboras, sepulcros caiados.
hipócritas, vocês estão vestidos com peles de ovelha, são lobos vestidos em peles de ovelha. Tudo isso aí é fingimento, fingido. Por fora, você olhava um escriba, um fariseu, um saduceu, você falava: meu Deus, como eu sou pecador. Diante desse homem, meu Deus, eu sou muito falho. Mas aí, meu irmão, Jesus vai dizer o quê? Que eles eram falsos. Era tudo aparência. Então, meu irmão, nós temos que ser cristãos. Eu vou dizer aqui, nós temos que ser cristãos. Jesus veio buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é fanática. A igreja de Jesus não é religiosa. Não, é uma igreja santa. De que adianta ser um santarrão e ter uma língua grande? De que adianta ser um santarrão e falar mal da vida dos outros? De que adianta ser santarrão e viver mentindo? E de que adianta ser santarrão e ser mal pagador? De que adianta ser santarrão e estar em adultério? De que adianta, meu irmão? Não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que ser crente. Nós temos que ser servos e servas de Deus, cristãos, não fanáticos e nem religiosos. Por último, para terminar, Paulo vai combater Atos 16, versículo 29 e 31, quando ele vai estar diante do carcereiro, ele vai dizer, para o carcereiro perguntou para ele: o que eu faço para sermos salvos? Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para sermos salvos, temos o primeiro passo: crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por último, para acabar, que já está finalizando o nosso tempo, a negação da divindade de Cristo. Essa era a quarta heresia que estava sendo pregada na igreja em Colossos. E os gnósticos, eles diziam que Jesus não era o Deus encarnado, ou seja, que Jesus não era Deus. Olha que heresia, meus irmãos. E essa heresia que eles diziam, ela foi combatida em 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Alguém pode procurar para mim? Outro irmão procura João, capítulo 1, versículo 14. E uma irmã procura Mateus, capítulo 1, versículo 23. Tá? As irmãs, Mateus, capítulo 1, versículo 23. Aí o irmão Jacinto, procura o irmão Jacinto, João, capítulo 1, versículo 14. E o irmão Danilo quiser nos ajudar, 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. João capítulo 1, Versículo 1 ao capítulo 1, versículo 14. capítulo 1, versículo 14. Isso. Pode ler? Pode, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso. Agora, irmão Jacinto, 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Foi ele que achou? A irmã Noemi, não vai procurando aí. 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. E a irmã Noemi, Mateus 1, 23. Irmã João o quê? Alessandra. Pode vir, irmã Alessandra. Irmã Alessandra, pode ler, por gentileza. 1 João o quê, pastor? 1, do versículo 1 ao 3. Igreja comigo. Espera aí, irmão. A irmã aqui, vamos lá. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A virgem conceberá, dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Emanuel que está conosco. Irmão Jacinto. 1 João, Capítulo 1, 3. do 1 ao 3. 1 ao 3. Isso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, como os nossos próprios olhos.
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então os irmãos vejam que esses 3 versículos, irmãos, servem para desfazer a heresia gnóstica que estava sendo pregada na igreja de Colossos. São 3 versículos que mostram claramente que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que mostram que Jesus é Deus, que Jesus, Ele encarnou, que Ele veio a este mundo, que Ele viveu entre nós, que Ele morreu e que Ele ressuscitou no 3º dia, e hoje Ele vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar concluindo o nosso estudo bíblico nesta noite, na qual falamos a respeito da igreja de Colossos, uma igreja ameaçada pelas heresias. Falamos sobre a igreja de Colossos, a sua fundação, sua origem, quem escreveu a carta àquela igreja, falamos sobre a cidade de Colossos, como que ela era, como o evangelho chegou naquele lugar, como a igreja foi fundada na cidade de Colossos. Falamos sobre os gnósticos, ou gnosticismo, que era um grupo herético que pregava heresias dentro da igreja dos colossenses. Falamos sobre as principais heresias ensinadas pelos gnósticos na igreja de Colossos, que era o culto aos anjos, o legalismo, a disciplina do corpo e a negação da divindade de Jesus. Todas essas heresias, elas foram combatidas pela palavra de Deus. Há diversos textos bíblicos que servem para combater, para desfazer essa heresia que foi pregada naquela igreja. Portanto, nós, meus irmãos, que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, na atualidade, estarmos preparados, prontos, estarmos, meus irmãos, vacinados, para não sermos enganados pelas seitas e heresias. Tá? Isso que aconteceu na igreja de Colossos, se nós não tivermos cuidado, também pode acontecer conosco, também pode acontecer na nossa igreja. Por isso, nós temos que tomar cuidado, estar pronto, estar preparado. E o segredo para não ser enganado por uma heresia é conhecer o quê? A palavra de Deus. O segredo para não ser enganado é conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está o antídoto, a vacina espiritual para não sermos enganados pelas heresias que só querem desviar a nossa fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.